Afonso Leitão impressiona fãs com imagem totalmente diferente, história poderosa. Afonso Leitão voltou a incendiar as redes sociais com uma publicação que ninguém esperava. Uma revelação que apanhou os seguidores de surpresa e que rapidamente se tornou tema de conversa no universo digital português. O ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Verão partilhou fotografias inéditas de uma fase da sua vida que muitos desconheciam. O período em que integrou os paraquedistas da Força Aérea Portuguesa. Mas o que realmente deixou os fãs em choque não foram apenas as memórias. Foi a imagem. Uma fotografia de Afonso completamente diferente daquilo que todos estão habituados a ver, mais magro, sem músculos. Olhar endurecido, e totalmente careca. A transformação era tão radical que muitos seguidores demoraram segundos a perceber que se tratava da mesma pessoa. A publicação assinalava 5 anos desde o início dessa etapa exigente e marcante. Mas mais do que recordar um momento, Afonso quis abrir uma janela emocional para o passado. E fez isso com um texto forte, intenso e vulnerável. Aquele rapaz que lá entrou ficou pelo caminho. No seu lugar nasceu um homem, mais forte, mais consciente. Mais grato e com marcas que não se veem, mas que ficam para sempre. Foi com estas palavras que deixou a internet silenciosa por um instante, antes de explodir em comentários, partilhas e mensagens de apoio. O impacto da revelação foi imediato. Em poucas horas, a caixa de comentários estava repleta de reações emocionadas. Uns não acreditavam na mudança física. Outros destacavam a coragem de expor um capítulo tão duro da sua história. E muitos seguidores recordaram que já tinham percebido que Afonso carregava uma intensidade diferente, algo que agora fazia sentido. Nunca te vimos assim, escreveu uma fã. Que homem te tornaste, comentou outra. O público estava rendido à honestidade brutal do momento. Mas a história por trás da imagem é ainda mais profunda. Afonso contou que o período como paraquedista o moldou de formas que ninguém consegue perceber apenas olhando para ele hoje. A missão em África foi o ponto de viragem. As dificuldades, a disciplina militar, a dureza emocional e física, os obstáculos diários, tudo isso marcou o seu caráter. Ele descreve esse capítulo como uma prova de fogo. Uma espécie de renascimento. Uma fase onde teve de abandonar a versão mais inocente de si e construir uma nova, mais resistente, mais consciente do peso da vida e da responsabilidade. O mais impressionante é ver como esta revelação contrasta com a imagem pública que o público tem de Afonso. Nos reality shows, ele era visto como um jovem descontraído, divertido, emocional, com uma energia vibrante, que facilmente conquistava câmaras e espectadores. Poucos imaginavam que por trás daquela postura comunicativa existia um passado militar tão intenso. É precisamente esta dualidade, o homem que viveu extremos e o concorrente televisivo leve e espontâneo, que torna a revelação ainda mais impactante. A publicação trouxe também à superfície um tema recorrente entre figuras públicas, a diferença entre aquilo que as redes mostram e aquilo que escondem. Afonso fez questão de sublinhar que muitas marcas da vida não se veem, mas ficam gravadas para sempre. E essa frase, forte e poética, ecoou entre milhares de seguidores que se sentiram identificados. Houve quem comentasse que a revelação deu mais profundidade à figura que acompanhavam nos programas. Houve quem confessasse que ganhou nova admiração por ele. Houve ainda quem tivesse vivido experiências militares semelhantes e agradeceu a Afonso pela coragem de partilhar algo tão pessoal. Ao mesmo tempo, surgiram teorias e comentários emocionais, típicos do mundo digital. Seguidores a tentar decifrar estados de espírito, famílias a reagir, fãs a pedir entrevistas. Páginas de fãs a republicar a fotografia com legendas inspiradoras. O efeito viral estava instalado. E como acontece sempre quando uma figura pública expõe algo tão íntimo, começaram também as perguntas. Por que partilhar agora? Será que vem aí um novo projeto? Um documentário? Um regresso à televisão? Uma autobiografia? Nada foi confirmado. Afonso limitou-se a deixar o texto e as imagens falarem por si. E funcionou.
A verdade é que a história tem todos os ingredientes de um enredo digno de um documentário de superação. Um jovem que entra na vida militar, enfrenta desafios extremos, volta mais forte, constrói uma nova identidade. Entra no mundo televisivo, ganha projeção e, anos depois, abre uma ferida antiga para mostrar ao público quem realmente é. É cinema puro. É narrativa de crescimento pessoal. É vulnerabilidade transformada em força. No final, o sentimento dominante nos seguidores foi claro: respeito. A publicação de Afonso Leitão tornou-se mais do que uma simples recordação militar. Transformou-se numa mensagem poderosa sobre transformação, sofrimento, maturidade e coragem. Uma prova de que, por trás de cada rosto conhecido, existe um mundo de experiências invisíveis. E Afonso mostrou esse mundo sem filtros, mostrando não apenas quem foi, mas sobretudo quem se tornou. Com esta revelação, Afonso abre uma nova fase na sua imagem pública. Uma fase onde a sua história é vista com uma profundidade inesperada, onde a sua figura ganha novas camadas e onde os seguidores começam a olhar para ele não apenas como um concorrente televisivo, mas como um homem que viveu muito mais do que alguma vez mostrou no ecrã. E tal como disse no texto, as marcas que carrega não se vêem. Mas agora, todos sabem que elas existem, e que foram elas que o tornaram no homem que é hoje.